Hoje a mensagem da nossa aula vai ser em Mateus capítulo 23. Sabe que Jesus aqui, ele tem observado bem os escribas e os fariseus. E de repente ele começa a falar para os seus discípulos e para uma grande multidão com respeito o que eles estavam fazendo e o que eles estavam praticando na verdade. E vai fazer duras correções e até dizendo que eles vão parar no inferno. Sabe que uma pessoa religiosa, uma pessoa que tem uma prática religiosa, jamais gostaria de ouvir esse tipo de acusação, que vocês vão perecer no inferno. E aqui ele fala de dois grupos grandes, os escribas e os fariseus. E no versículo 1 do capítulo 23, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Era comum, e prática naquela época, de ter um lugar, um assento separado para a pessoa que ia fazer a leitura da lei, das coisas que aconteciam. Isso era tanto na sinagoga como no templo. Então, era separado. Isso vinha de longos tempos. Está falando desde a época de Moisés, que havia preparado isso na época do tabernáculo, depois no templo, E Jesus aqui, o que ele faz? Nessa conversa com aquela multidão e com os discípulos, ele diz para eles: fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. É uma prática de muitos nos nossos dias hoje. É ensinar, pedir a obediência, submetê-los a algumas doutrinas que Jesus nunca ensinou, ou seja, a doutrina da antiga aliança, para fazer medo nas pessoas, mas eles próprios não querem obedecer ou não obedecem. Incrível como essa cena se repete. Mas vamos voltar. Jesus está falando para aquelas gerações daquele período. Fala que eles praticam, porém, porém, as suas obras, com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios, alongam suas franjas, amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas festas ou nas sinagogas. Amam ficar na frente. É comum hoje você chegar em um prédio de igreja, ver várias cadeiras e várias pessoas sentadas lá no fundo, seja homens ou mulheres, estão lá compondo uma parte da elite daquela igreja e querendo ser visto pela plateia que está sentada do outro lado, E é comum a gente ver essas pessoas chegando em algum lugar. São tratados com diferença entre os outros. Hoje é comum a pessoa perder o nome. Presta atenção para você ver. O padre, ele vai dizer daqui a pouco, chegou o padre. O padre vai sentar em tal lugar. Já é separado para ele, ninguém senta naquele lugar. Chegou o pastor de tal igreja, é separado um lugar. Chegou o ancião, é separado. Chegou também o meu guru. Chegou o meu guia espiritual. Ou chegou meu pai espiritual. E dá tapinha nas costas e abraça. E aquela pessoa é vista com uma diferença entre os outros. Mas veja o que Jesus fala para aquela geração e também encaixa bem na geração dos nossos dias. Fala que eles amam, estar recebendo saudações nas praças pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós sois irmãos. Jesus está igualando a todos. A ninguém sobre a terra chamarei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo.
somos todos iguais. Não importa o cargo que você ocupa na igreja. Você não tem uma posição de privilégio. Você é um servo. E você foi chamado para ser servido. Não, você não foi chamado para ser servido. Você foi chamado para ser um servo, para servir outros irmãos. E assim por diante. Qualquer trabalho que você vai exercer na sua comunidade, na sua igreja, você é um servo. Nós estamos para servir uns aos outros e não para exaltar. Então, aquele é meu pai espiritual, aquele é meu guru, aquele é meu mestre, aquele é meu pastor, aquele é meu presbítero. Não, os irmãos foram chamados para ser servos, para servir uns aos outros, com cargos diferentes. Entendemos isso? Porém, para Deus todos são iguais. Todos são irmãos. Esse é o ponto principal. Por isso que Jesus falou no versículo 11 e 12. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. E quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Preste bem atenção. O nosso mundo religioso dos nossos dias, os líderes religiosos, os pastores das igrejas, os padres, os mestres, aqueles que se julgam uma posição diferente, gostam de ser chamados pelo título que foi dado a ele. Muitos até nem sabem o nome, porque acostumou tanto chamar pela posição que ele ocupa. Está errado isso. Jesus chamou a atenção dos escribas e fariseus e falou: vocês não são assim, vocês são todos irmãos, e estão para servir uns aos outros. Mas infelizmente, hoje nós temos muitos escribas e fariseus. Escriba é aquele que fazia cópia das escrituras. Fariseu é uma das maiores religiões nos dias de Jesus. E todos eles tinham os seus líderes que se destacava e queria ser aplaudido porque gosta muito destas coisas. Está cheio de homens em nossos dias que exerce a mesma prática e gosta de ser abraçado e chamado porque isso enche o seu ego. Não caia nessa. Não caia nessa porque veja o que Jesus vai falar agora justamente para essas duas classes, escribas e fariseus. Ai de vós, raça de víboras, os escribas e fariseus, hipócritas, fechais, porque vocês fecham o reino dos céus, para que os homens não entram, pois vós nem entrais e nem deixais entrar o que quer entrar. Fecham as portas. O que é fechar as portas? Quando eu tomo toda a honra para mim e dirijo palavras que não veio do Senhor, eu me ponho numa posição maior do que eles. E nisso eu estou doutrinando aquelas pessoas, não para herdar a vida eterna, mas para que sejam os meus bajulizadores, né? Bajular as pessoas. Palavra até difícil de sair, né? Para bajular. Deus não quer isso. Nem para mim e nem para você. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas e para justificar fazei longas orações, por isso sofrerei juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer prosélitos, para garanhar discípulos. E umas vez feito, tornai-vos filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. É incrível isso. Jesus está chamando a atenção e mostrando que vocês vão ser condenados. Eles continuam nessa prática. E Jesus continua chamando a atenção.
Eles não vão ficar nada felizes com Jesus. Como muitos religiosos nos nossos dias também não vão ficar felizes com Jesus naquele grande dia. Porque colocam fardo pesados em cima dos membros, com doutrinas que eles inventaram, ou trazendo de volta o peso da lei, fazem deles, escravos, em vez de torná-los livres para servir o Senhor, e vai ser decepcionado, porque Jesus não está brincando com os judeus, também não está brincando com nenhum de nós nos dias de hoje. Por isso essas palavras ficaram registradas, O que acontece? Jesus vai continuar chamando a atenção duramente. Ele fala cegos, pois qual é maior? Ele vai falar da oferta, do altar, e tudo isso que vai estar acontecendo no decorrer, a partir do versículo 13 até o 36. Mas quando ele chega no versículo 28, assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Por dentro, na sua mente, está cheio da hipocrisia e iniquidades. Os escribas e os fariseus. Os escribas é porque fazia cópia das escrituras, considerava melhor do que muita gente, naquela época dos dias de Jesus. Hoje, na verdade, nós nem sabemos quem está editando as Bíblias que nós usamos. Nem sabemos quem é dono da gráfica. Não faz diferença nenhuma. Mas tem um outro perigo. Passamos a chamar os homens que estão à frente, que exercem funções diferentes. De líderes, de papai, de meu guia espiritual, de padre, que é pai, pastor, pastora, e daí por diante. Olha bem no grupo onde você está. Como algumas pessoas são destacadas e aplaudidas, como se fosse o próprio Deus. Vós sois servos uns dos outros. Quer ser grande nos céus? Então sirva. E o servo é aquele que está para servir e não para ser servido. Esses dois grupos aqui, os escribas e fariseus, eram servidos. E ensinavam, porém não praticavam o que deveria praticar. Versículo 33 do mesmo capítulo. Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Como vocês vão escapar da condenação do inferno? Raça de víbora, serpente. Quando ele coloca isso, ele está mostrando que é a mesma serpente que vem para enganar o homem desde a época de Adão. A serpente o enganou com palavras suaves. É certo que não morrereis. Coma da fruta. Comeu, deu ao marido, e nesse momento entrou toda a desgraça do pecado no mundo. Toda a maldade, tudo que é ruim entrou no mundo. E nós fomos atingidos. Por isso nós precisamos de Deus urgente, precisamos de Cristo, precisamos do seu sangue que ele derramou para nos lavar e nos purificar. Hoje está cheio de escribas e fariseus, infelizmente. Não precisa ir longe, pertinho de você, onde você está, tem escribas e fariseus, que não estão preocupados em ensinar a mensagem da cruz, ensina outras coisas, tudo em nome de Deus. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, uns matareis e crucificarei a outros, açoitareis, batendo, espancando, nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade para destruir essa pessoa que quer o caminho do bem. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jesus apontou.
Vocês vão pagar caro. Jesus está falando isso com eles por volta do ano 33 antes de ser crucificado. E você sabe que por volta do ano 69 a 70, mais 70, Jerusalém invadiu, matou, destruiu, e assim foi a ruína daquela geração que não aceitou Jesus como Senhor e nem agarrou as palavras do Evangelho. Mas estes escribas e fariseus fizeram de tudo para impedir a entrada das pessoas para a vida eterna. A entrada destas pessoas para alcançar a salvação através de Jesus Cristo. Esperavam tanto, quando chegou, foi os primeiros a gritar e a incentivar: crucifica-o, tira esse malfeitor do nosso meio. Hoje não tem ninguém gritando: tira esse malfeitor do nosso meio. Na calada da noite, secretamente, com as suas doutrinas e o modo de servir ao Senhor, estão tirando as pessoas da salvação para a vida eterna. É só você pensar um pouco e olhar para as Escrituras, o que você está ensinando e o que você está praticando. Dê uma olhada para si próprio e veja o que está saindo para doutrinar as outras pessoas. Verificais onde está errando enquanto há tempo, porque o juízo final ele é severo. Para esta geração, ele foi severo. E assim terminou os dias daquelas pessoas e estão perecendo, porque não alcançaram os seios de Abraão. Não alcançou descanso no paraíso. Foi Jesus que falou isso. Vocês estão caminhando para o inferno. Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Como vocês vão escapar? Agora preste atenção. Jesus aqui não está falando com qualquer pessoa. Jesus está falando com aquelas pessoas que sentavam naquelas cadeiras que era separada para as pessoas que estavam à frente do trabalho para praticarem, para serem justos perante Deus e ensinar os seus adeptos. Eu imagino, naquela época, não era todo mundo que tinha leitura. Bem diferente dos nossos dias. Hoje a maioria tem leitura. Naquela época era muito fácil enganar as pessoas e levar para doutrinas erradas e caminhos errados. E é isso que aconteceu. Nos nossos dias hoje, muitas pessoas têm leitura, mas por causa do modo que a pessoa trabalha e elabora as escrituras, faz com que a pessoa se perca, menosprezando os ensinos de Cristo e aí elaborando uma outra ideia que Jesus nunca ensinou. Vamos ter bastante cuidado. Vamos procurar questionar e perguntar o máximo que podemos perguntar, se é assim mesmo que o Senhor disse, para que possamos praticar a verdade. E se você verificar que não é isso, sai correndo do meio. Procure o mais rápido possível, porque senão você vai perecer também, juntamente com os seus líderes, no castigo eterno, porque são raça de víboras. E Jesus está olhando. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ter essa firmeza, para a gente ter coragem de dizer não para as coisas que Deus nunca pediu para nós. E Jesus, ele é o Senhor. Ele abriu a nova aliança e deixou tudo revelado para que a gente possa praticar. Se você já é inscrito em nossa página, seja sempre bem-vindo. Só tenho a agradecer. E peço a você que seja um mensageiro do Senhor. Mande essa mensagem para quantas pessoas você desejar. As pessoas que você ama e gostaria de ver com vocês lá nos céus um dia. Se você só é um visitante, seja sempre bem-vindo. Se tem desejo de receber novas notificações cada vez que eu estou postando outros vídeos, então se inscreva em nossa página. Que Deus nos abençoe e nos dê coragem para vencer as táticas malignas do diabo.